Olá, vamos falar dos rins, da doença renal, quando a vida pede o auxílio de uma máquina, a diálise, o risco para diabéticos e hipertensos. No Dia Mundial do Rim, o Senado ouviu especialistas. A população desconhece os riscos e falta prevenção. O doente renal crônico pede ajuda. Ser diagnosticado de forma precoce, o avanço da doença renal pode ser controlado ou retardado em grande parte dos casos. O custo da saúde de um paciente que precisa da hemodiálise é 5 vezes maior do que um paciente em estágios iniciais da doença pré-diálise. Pesquisas têm revelado as sequelas da Covid-19, particularmente severas no caso de pacientes que sofreram a forma mais grave da doença. Os rins aparecem em segundo lugar entre os órgãos mais afetados. Sempre é uma doença grave, desgastante, para a gente fazer de tudo para não chegar na hemodiálise. Na segunda quinta-feira de março, comemora-se o Dia Mundial do Rim. Este ano, a ordem é educar. O Dia Mundial do Rim é uma data muito importante para refletirmos e debatermos a prevenção das doenças renais e também o tratamento que é empregado. Tema esse que nos alerta a clamar a todos os profissionais, gestores e sociedade. Vamos cuidar de nossos rins. As doenças renais crônicas não provocam sintomas significativos ou específicos nos estágios iniciais. Isso mostra o quanto é importante conscientizar a sociedade sobre a necessidade de manter em dia os exames e também ficar alerta aos fatores de riscos que todos estão expostos. Há muitos anos, essa casa nos permite celebrarmos juntos ao Dia Mundial do Rim. Ficamos felizes de ver o crescente reconhecimento e apoio que o Congresso tem nos dado para esse dia. Hoje é um momento essencial para conscientizar, para educar e para discutir não apenas os desafios, mas também as soluções. É muito importante o debate sobre esse tema. Segundo dados do Ministério da Saúde, no Brasil há mais de 10 milhões de pessoas acometidas de doenças renais e mais de 140 mil pacientes renais crônicos que realizam diálise para sobreviver. A campanha deste ano foca na educação e conscientização para que toda a sociedade possa ampliar seu conhecimento sobre a doença renal crônica, de forma a aumentar o diagnóstico da doença em seu estágio inicial. Quando não há sintomas, o paciente pode preservar toda ou parte do funcionamento de seus rins. Além de aumentar a qualidade de vida do paciente e adiar a progressão da doença, o diagnóstico precoce contribui na qualidade de vida daqueles que podem estar em risco de progressão da doença e evita a progressão para as fases mais avançadas da doença, quando é necessário realizar diálise ou transplante. Diálise e transplante. Vamos ver esses números daqui a pouco. Agora, algumas informações sobre os rins e as doenças renais. Duas glândulas em formato de feijão e localizadas na região lombar, à direita e à esquerda da coluna vertebral. Os rins filtram todo o sangue do corpo aproximadamente 288 vezes por dia. As impurezas, como ureia e amônia, são eliminadas na urina. Entre os fatores que aumentam a possibilidade de problemas nos rins são a hipertensão arterial, diabetes, a idade, o tabagismo e fatores hereditários. Mudanças na urina, dores nas costas, inchaço no corpo, fraqueza e cansaço podem ser sintomas, mas a insuficiência renal costuma ser silenciosa, ou seja, os sintomas não aparecem no início das complicações. O cálculo renal ou pedra nos rins é um dos problemas renais mais comuns. Já a doença renal crônica consiste na perda constante e irreversível das funções dos rins. Agora, vamos ver o tratamento, as diálises. Neste caso, a hemodiálise e a diálise peritoneal podem ser necessárias. Do diagnóstico ao tratamento, o choque com a notícia, o depoimento de quem conhece o assunto. Somos letrados sobre todos os desafios que giram ao redor da doença renal
ela não atinge somente nossa saúde, afeta demais a nossa vida pessoal, nosso trabalho, nossa capacidade produtiva, nossos familiares, amigos e cuidadores. Sentimos imediatamente quando o Estado não prioriza o paciente renal e não oferece um tratamento adequado. Receber esse diagnóstico é uma das coisas mais difíceis que eu já passei na minha vida. Graças a Deus e muito esforço, pude reencontrar nova força e energia para lutar por pacientes, para que não tenham que passar o que eu passei. Eu confesso a vocês, quando entrei pela primeira vez em uma clínica de hemodiálise, aqueles longos corredores, foi como se eu estivesse entrando para o corredor da morte. A diálise realmente é um choque. Para a pessoa, na sua vida será para sempre. Completamente diferente. Em 2 décadas, triplicou no país o número de pessoas que precisa da máquina em substituição aos rins. 30 mil na fila do transplante. Vamos aos números. Dados de 2016 da Organização Mundial da Saúde já apontavam que 10% da população do planeta sofriam algum tipo de doença renal. As complicações são mais comuns em pessoas acima de 50 anos. A pressão arterial alta é responsável por aproximadamente 35% dos casos de doenças renais crônicas no Brasil. O número de pacientes que fazem diálise triplicou nas últimas 2 décadas, de quase 47 mil em 2001 para 148 mil em 2021. A hemodiálise feita pelo SUS é a modalidade de diálise mais procurada pelos pacientes. As mortes em 2021 entre pacientes em diálise chegaram a pouco mais de 33.849 unidades fazem um tratamento de diálise no país. A maioria localizada no Sudeste, seguida pelo Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. Em 2021, estima-se 30.439 pacientes estavam em lista de espera para um transplante renal no Brasil. Diabéticos e hipertensos fazem parte do grupo de risco e têm exames preventivos que custam menos de R$10. Baixo custo para um diagnóstico precoce. Para os pacientes de maior risco, principalmente hipertensos e diabéticos, recomendamos a inclusão do exame de dosagem de creatinina no sangue e exame sumário de urina. E para os diabéticos, a dosagem de albumina na urina, como parte da rotina do paciente, suficientes para a detecção precoce. São exames de baixo custo e, em especial, quando consideramos os altos ganhos, tanto para o paciente quanto para a sociedade. De acordo com o DataSUS, o exame de creatinina no sangue custa apenas R$ 1,85 e a dosagem de albumina na urina R$ 8,12, um valor extremamente pequeno se comparado aos benefícios traduzidos pelo diagnóstico precoce. Muito importante no braço de promoção da saúde, o uso da rede e a capilaridade das unidades básicas de saúde, do programa de saúde da família, com a intenção do uso apropriado das ações de prevenção, evitando-se a piora do diabetes mellitus, da hipertensão e das doenças causadoras de doença renal crônica no nosso país. O uso do Guia Brasileiro de Alimentação, a promoção e o cuidado básico na educação das pessoas voltadas ao exercício físico e a conduta apropriada das pessoas quando diagnosticadas com as doenças mais sérias, como diabetes mellitus e hipertensão, doenças crônicas que levam à doença renal crônica. A importância, como foi falado por todos, da prevenção. E essa prevenção, ela se dá justamente na saúde básica. Uma coisa que eu gosto de dizer ao povo brasileiro: saúde pública que funciona, menos de 5% do seu povo chega ao hospital, atendimento terceirizado. Quando, pelo menos, esses pacientes já diagnosticados com a cardiopatia, hipertensão
ou diabetes, que eles tinham acesso a esses especialistas pelo menos uma vez por ano, né, Nelsinho? Uma vez por ano, tudo bem, o médico da família cuida dele, vai vendo isso aí, mas que eles sejam avaliados com esse olhar mais apurado dos especialistas. Ser diagnosticado de forma precoce, o avanço da doença renal pode ser controlado ou retardado em grande parte dos casos. Portanto, o conhecimento social sobre essa doença e as formas de tratá-las são primordiais para evitar que mais pessoas sejam atingidas todos os anos por alguma disfunção renal. Nossas recomendações para a melhoria dos cuidados se baseiam em ampliação do acesso aos exames de diagnóstico, dosagem de creatinina no sangue, exame sumário de urina e albumina na urina para diabéticos. Atualização das linhas de cuidado do Ministério da Saúde e aumento do conhecimento sobre a doença renal crônica, focada em campanhas para a população. Sistema Único de Saúde SUS fortalecido. Servidores da área valorizados. O trabalho da enfermagem e o projeto do Senado. Acompanhe. O trabalho da enfermagem nessa prática, mais uma vez, foi fundamental para salvar vidas juntamente com toda a equipe multidisciplinar. Ao lado desses profissionais de saúde, estavam lá os profissionais de enfermagem fazendo o acolhimento e o acompanhamento e a prevenção desses pacientes no quesito de cuidados do rim. Neste contexto, a pandemia também aprofundou a necessidade de discutir condições de trabalho desses profissionais para a garantia de uma assistência segura à população. É preciso fortalecer o SUS com mais investimentos para ampliação do quantitativo das equipes, proporcionando o dimensionamento adequado para atender toda a população. Reforço também que é preciso investir em equipamentos, infraestrutura e valorização dos profissionais de saúde com melhores condições de trabalho para melhor ainda cuidarmos dos nossos pacientes. Aproveito esse momento, senador Nelsinho, para agradecer os senadores pela aprovação unânime do PL 2564 nesta casa. É preciso que a classe política e a sociedade entendam que investir nos profissionais de saúde é investir na melhoria do acesso e da qualidade dos serviços prestados ao cidadão. O projeto de lei 2564 de 2020, aprovado no Senado, aumenta o piso salarial do enfermeiro para R$ 4.750. A matéria está na Câmara dos Deputados e, se for aprovada, vai à sanção presidencial. E a pandemia, a Covid, outro dificultador. Pesquisas têm revelado as sequelas da Covid-19, particularmente severas no caso de pacientes que sofreram a forma mais grave da doença. Os rins aparecem em segundo lugar entre os órgãos mais afetados. Nessa última onda da Covid-19, a imprensa noticiou a carência de leitos de UTI com suporte à diálise. Seguramente, a demanda da área médica alterou-se, sendo necessários ajustes finos para o enfrentamento da nova situação. Essa pandemia evidenciou ainda mais o quão é essencial os profissionais de saúde nesse cenário. Em decorrência da Covid-19, muitos acometidos demandaram tratamentos renais como a hemodiálise, um procedimento que passou ainda a ser mais frequente e comum nos ambientes hospitalares, nas terapias intensivas e também como sequelas pós-Covid. A doença renal avança, comprometendo ainda mais a saúde do paciente, física e financeira. A doença renal traz severos impactos em qualidade de vida. Já no seu estágio mais avançado, estágio 5, a doença pode incluir os sintomas de tontura, cansaço, fadiga extrema. Além dos sintomas, temos fardo financeiro, experimentado tanto por pacientes quanto pelos cuidadores. Muitas vezes, temos que diminuir horas de trabalho ou nos retirarmos totalmente das nossas carreiras. Há aumento de despesas com transporte para as consultas, tratamentos e aprender que se ajustar às novas necessidades alimentares. Falamos de testes preventivos específicos para grupos de risco. Eles existem, mas a população e os profissionais da saúde precisam saber. A falta de conhecimento na atenção básica sobre os testes de detecção de doença, mesmo com a linha de cuidado do Ministério da Saúde apontando essa necessidade. Para muitos pacientes com alto risco para desenvolver doença renal crônica, não são realizados os exames de triagem para doença renal crônica de rotina, como a dosagem de creatinina, exame sumário de urina e dosagem de albumina na urina no caso dos diabéticos.
capacitação de profissionais de saúde da atenção básica é muito importante para a mudança desse cenário. O Congresso Nacional precisa seguir sendo um aliado na ampliação da conscientização da doença renal crônica. Da mesma forma, com grande parte da população já conhece o exame de glicemia, que sabe a importância do controle do açúcar no sangue para evitar o diabetes. Seria importante para a população entender a importância dos exames rotineiros. A diferença de quem faz hemodiálise para quem está no estágio inicial da doença chega a ser 5 vezes mais caro. O custo da saúde de um paciente que precisa da hemodiálise é 5 vezes maior do que um paciente em estágios iniciais da doença pré-diálise. Por que isso acontece? O paciente com fase aguda, ele é internado na UTI para fazer diálise, na maioria das vezes grave, com catéter no pescoço, tirando a vaga de uma pessoa com outra patologia, como derrame, infarto e até Covid. E o que significa? Com o diagnóstico precoce, podemos usar os recursos públicos de forma mais inteligente. A solução já está muito clara. Precisamos testar e avaliar, principalmente as pessoas com maior risco de desenvolver os diabéticos e hipertensos. Precisamos fazer o exame da dosagem de creatinina sênica no sangue e o exame de urina por parte da rotina de todos os pacientes. Ressaltando também a importância do exercício, um valor extremamente pequeno se comparado aos benefícios trazidos com o diagnóstico precoce. Obesos, fumantes, diabéticos, hipertensos, os grupos de risco. E, além disso, ampliar o conhecimento da população poderá contribuir para que a detecção da doença renal crônica passe a constar em exames de rotina, em especial entre grupos de risco, em especial portadores de hipertensão arterial e diabetes, que são os principais. Há outros grupos de risco, como idosos acima de 65 anos, obesos, fumantes e pessoas com história familiar de doença renal crônica. Agora, parabenizar, porque informação e conhecimento é poder. Todos os nossos palestrantes aí para o Brasil, isso é uma coisa de uma importância fundamental. As pessoas saberem que se são diabéticas ou hipertensas depois de diagnosticadas, elas têm que estar presentes nas suas unidades de saúde, fazendo esse controle da função renal, do seu filtro, que sempre é uma doença grave, desgastante, para a gente fazer de tudo para não chegar na hemodiálise, como foi falado aqui pelo doutor Osvaldo, doutor Marcos. Mais de 140 mil pacientes fazendo tratamento contra a doença renal crônica. Mais de 800 clínicas espalhadas pelo país. Elas não podem fechar, mas fecham. Uma conta que não bate. Além disso, a gente acredita que é extremamente importante a linha de cuidado do paciente renal através da implantação da linha de cuidado em nefrologia com o apoio de toda a rede de mais de 800 clínicas de diálise no Brasil, onde estão as pessoas preparadas no cuidado do paciente renal com o diagnóstico de doença renal crônica nos estágios mais avançados, seja o estágio 3B, 4 ou 5. É lá onde estão especialistas na área de enfermagem, em nefrologia, preparados para que eles possam atender melhor e cuidar do paciente renal, a ação precoce na promoção da confecção dos acessos, seja ele a fístula arteriovenosa, o implante do catéter de diálise peritoneal e o cuidado do nefrologista também, preocupado com as mais variadas comorbidades que a doença renal crônica traz, como a anemia, a doença mineral óssea e as vertentes voltadas no cuidado da nutrição e doença cardiovascular. É importantíssimo que o paciente possa usar essa rede no cuidado precoce, evitando-se assim o aumento da mortalidade no início dos estágios da terapia renal substitutiva, quando o paciente só passa a ser tratado de uma forma tardia, descobre numa emergência, necessita implante de um catéter de hemodiálise e não aquele cuidado em que ele já chega preparado para esse momento tão importante na sua vida, que é a substituição
da função renal. É óbvio que tudo se faz para se evitar isso, se evitar os altos custos que a doença renal crônica nos estágios avançados traz. Mas, infelizmente, é mundialmente sabido que uma parcela da população necessita desse tratamento e necessita desse tratamento com sustentabilidade. A doença renal crônica é uma das principais causas de morte no Brasil. Atualmente, dos mais de 140 mil pacientes em tratamento renal crônico, 85% realizam terapia financiada pelo SUS, sendo mais de 90% desses tratamentos realizados em clínicas privadas que prestam serviço ao Sistema Único de Saúde. Nesse Dia Mundial do Rins, também não podemos deixar de falar da importância de um financiamento de qualidade para o tratamento. Infelizmente, estamos enfrentando uma grave crise econômica e financeira. Portanto, é primordial que os nossos governantes voltem os seus olhos para a diálise em prol dos pacientes. É necessário realmente um olhar melhor ao financiamento, né, tanto do ponto de vista de prevenção, mas especialmente hoje as clínicas vivem um desequilíbrio econômico-financeiro em virtude, obviamente, da Covid, né? As clínicas estão endividadas, com grandes dificuldades, né? Algumas fecharam as portas, né? Em virtude de um financiamento aquele paciente que já recebe o seu tratamento da doença renal crônica em hemodiálise e transplante. As clínicas hoje elas têm a necessidade iminente de uma reavaliação de como se manterem abertas num tratamento de qualidade diferenciado, e isso obviamente é um assunto que precisa ter o auxílio, a ajuda do Senado Federal, da Câmara de Deputados, para que o Ministério da Saúde, os governos dos estados e municípios possam ajudar na sustentabilidade dessas clínicas, porque, obviamente, todos estão de mãos dadas para cuidado do paciente renal. Nós precisamos realmente disso. Estamos vivendo um momento muito difícil, né, desse financiamento aí, voltado ao cuidado de quem mais precisa. E para o Ministério da Saúde, solicitamos mais empenho na diálise peritoneal e nos valores da hemodiálise. Além de ser um tratamento menos agressivo, o paciente também faz conforto da sua casa e reajuste no valor desse tratamento. O paciente renal crônico precisa de apoio. A população precisa ficar atenta à prevenção. E quanto mais pesquisa e tecnologia, melhor. A gente aqui quer registrar que existe a necessidade de avanços tecnológicos também nessas terapias, na diálise peritoneal, na hemodiálise, com maiores possibilidades de tratamento, como hemodiafiltração, o uso de dados complementares em máquinas de diálise peritoneal, soluções mais avançadas, isso trazendo maior qualidade de vida. Afinal de contas, o tema deste ano é educação em saúde renal, e esses pacientes merecem tanto isso. Além disso, a possibilidade de um maior acesso ao transplante renal e de um avanço importante na educação das pessoas quanto à captação de órgãos, das equipes dos hospitais para aumentar a captação de órgãos dos hospitais, aumentando assim o número de transplantes. As pesquisas são extremamente importantes e o investimento em pesquisa não pode ser deixado de lado. Afinal de contas, tudo que nós gostaríamos é a redução da progressão da doença renal e a cura definitiva dessa doença, evitando-se que fosse necessário a terapia renal substitutiva. Até lá, buscamos com o governo e com todas as entidades envolvidas, um diálogo para que a gente possa melhorar ainda mais o cuidado do nosso paciente de uma forma integrada daqui, hoje e sempre. Encerro convidando a cada um dos senadores e presentes aqui nesse evento, visite uma clínica de hemodiálise do seu município ou aonde você esteja, faça isso. Conheça a realidade que tantos brasileiros vêm enfrentando. Vamos caminhar juntos, não só para identificar os problemas, vamos caminhar juntos para pensar mais nas soluções. Quero terminar aqui, finalizando, parabenizando. Nesse momento,
Os senhores palestrantes estão dando informações e conhecimento ao povo brasileiro para ter um olhar diferenciado sobre os seus rins. E também nunca lembrar a informação científica, o investimento na ciência e tecnologia para a gente incorporar ao SUS as melhores tecnologias, salvando vidas. Que essa data seja símbolo de avanços e também de luta por um SUS cada vez mais forte, universal e inclusivo. Parabenizo os profissionais de saúde que trabalham arduamente no tratamento e prevenção das doenças renais e, mais uma vez, agradeço ao senador por esse espaço. Um forte abraço, vamos cuidar dos nossos rins. SUS cada vez mais forte, universal e inclusivo, seja para doenças renais ou qualquer outra doença. Nós ficamos por aqui, até o nosso próximo Em Discussão.